Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, você está no programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o vereador de Arujá, ex-presidente da Câmara, Renato Caroba. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, encaminhe sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Vereador, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos assistindo nesse momento. Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer falar com vocês aqui do Diário de Suzano, no DS, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela página, e dizer que estamos aqui à disposição para as perguntas e esclarecimentos também, para falar um pouco sobre a nossa cidade e a região. Tá certo. Vereador, o senhor sabe que eu fui algumas vezes lá na Câmara de Arujá e eu considero a Câmara mais bonita do Alto Tietê, né? É bonita, sim. É bem bonita. O senhor foi presidente lá da Câmara, né? E hoje, como que é ser o único vereador de oposição? É isso mesmo, né? Como que é esse relacionamento? O senhor é do PT, né? O partido que depois a gente vai comentar um pouco mais sobre o partido, mas como que é para você ser o único vereador lá de oposição? Na verdade, ninguém é oposição apenas para dizer que é do contra. A gente é oposição quando percebe que o governo não vai bem, que não tem projeto para a cidade, que não tem algo a apresentar para o município. O vereador precisa ser o fiscal, precisa acompanhar o processo do executivo, as ações do executivo, acompanhar os serviços públicos. Na medida que o serviço não é feito, você precisa se colocar e, olha, nós estamos aqui para te fiscalizar e serei oposição ao desgoverno que aí está, né? Então, é um papel difícil, ser oposição é difícil, porque as pessoas às vezes enxergam na gente a expectativa de realizar alguns serviços que só cabe ao Poder Executivo e não o vereador. Na Câmara, a relação com os colegas vereadores é uma boa relação, apesar de saber, colocando nosso posicionamento político. Tenho a experiência de ter sido presidente da Câmara, isso também nos traz um pouco de condições de se relacionar melhor e de conhecer também o sistema, a máquina, a casa, a tramitação dos projetos. Então essa experiência me favorece, aliás, nos favorece quando vai discutir, até para fazer o papel de oposição, é importante ter tido para mim faz bem ter tido essa experiência de ser presidente da Câmara. Então, ser oposição para mim é um desafio, mas ele é importante esse serviço, é importante esse posicionamento político, principalmente porque todos os nossos posicionamentos nós temos ganhados na sociedade, temos apontado os erros do governo e a gente está do lado da maioria do povo que concorda comigo que em Arujá há um desgoverno muito grande e a gente não pode apenas ficar ali aceitando esse desmando que é o Poder Executivo, a Prefeitura, o governo atual na cidade de Arujá. O prefeito foi do seu partido? O prefeito foi do PT 20 anos PT, né? E foi expulso do PT por infidelidade partidária. O PT decidiu em 2012 lançar a candidatura própria e o atual prefeito, por conta própria, fez campanha para outro prefeito, outra candidatura, saiu no material de campanha de outro candidato, e aí, lógico, o PT, estatutariamente, você precisa ter a fidelidade partidária, e por conta disso, acabou sendo expulso. Mas era mais de 20 anos que ele estava no cerca de 20 anos. Ele era uma figura quando estava no PT, era uma reclamação da ausência, né? Porque tinha afiliados, era afiliado conosco durante todo esse tempo, mas não tinha atuação política interna, né? Tanto é verdade que, tinha 2 prévias e ele perdeu as 2, né? Então, porque os filiados entendiam que faltava, não basta ser filiado, precisa estar ali discutindo o partido, discutindo a cidade, já ter atuação política no partido para poder se colocar e ser cogitado a disputar algo maior no partido, né? E talvez seja por isso que perdeu 2 prévias internas, né? Na disputa da pré-candidatura a prefeito. E na sua época de presidente, qual o balanço que você faz? Assim, teve economia de recursos? Geralmente os presidentes, quando exerce o cargo na administração da Câmara, falam que a devolução de algum dinheiro, né, é uma coisa importante. Não sei se no seu caso teve isso. Então, porque o que acontece? Para quem está nos assistindo sabe disso, talvez não saiba disso, mas assim, todo o dinheiro que a Câmara não utiliza,
devolve-se, no final do ano é devolvido à prefeitura, né? Então é devolvido para o Poder Executivo poder aplicar em outras áreas, enfim. O que acontece é que algumas câmaras, às vezes o presidente, por algum motivo ou outro, enfim, acaba gastando o máximo possível, aplicando o máximo possível do recurso que é da Câmara. No meu caso, eu optei por fazer diferente. Eu optei porque a cidade está precisando de tantas outras coisas. Então eu optei por discutir os contratos existentes, conseguimos reduzir contratos, por exemplo, da segurança pública, da segurança da Câmara, conseguimos reduzir os contratos da empresa de limpeza, conseguimos reduzir o contrato da questão dos carros, sem deixar de dar estrutura à Câmara Municipal. Nós discutimos todos os contratos e por isso, naquele momento, eu bati o recorde do presidente que mais tinha economizado recurso da Câmara, mais tinha devolvido recurso da Câmara para a Prefeitura, por conta da nossa economia, por conta da nossa gestão. Então, eu faço um balanço muito positivo, uma honra imensa ter sido presidente da Câmara em 2016, fui autor do projeto da Câmara dos Bairros, né? Lá, nesse ano, a ideia era que nós tirássemos a Câmara para ir falar com as pessoas, com a população, sair um pouco ali da comodidade da sua casa e falar direto com os bairros, falar com o povo, tirar os vereadores da sua comodidade. Quantos bairros você conseguiu atingir lá? Não, nós apresentamos o projeto e aí um vereador, a Câmara fez uma emenda de que ano eleitoral não seria possível fazer para que isso não virasse um palanque eleitoral. Certo. Até compreendo, não, votei favorável à emenda a esse projeto que achei importante. Então ficaria para que os anos que não fossem eleitorais, os vereadores pudessem percorrer a cidade discutindo os problemas da cidade e ouvindo as demandas da população. Tipo uma caravana, né? É uma caravana. Uhum. O fato é que aí basta o presidente ter vontade política para isso. E, infelizmente, em 2017 eu não fui o presidente, senão eu teria colocado isso em prática diretamente. Nós temos aprovado isso na Câmara em 2016. Infelizmente, em 2017 não tive uma eleição. O presidente da época optou por não botar isso em prática. E agora, esse ano também não é ano eleitoral. E o presidente atual, até o momento, não teve interesse de colocar isso em prática, o que eu acho um erro total. Cada vez mais nós estamos vendo aí que quanto mais distante o político estiver do povo, mais propício a errar ele estará. Né? Ele vai estar, se não tiver em contato direto com o povo, com a população, para ouvir, discutir, a tendência é que você erre mais, né? Então, infelizmente, eu esperava que a Câmara pudesse sair um pouco, os vereadores pudessem percorrer os bairros para ouvir as críticas, os elogios, as sugestões, as cobranças do povo, mas lá na base, lá no bairro, lá nas ruas, e não ali no seu conforto, que eu acho ruim. Acho que nós perdemos uma oportunidade. A cidade acabou de completar aniversário agora, isso, né? Você acha que tem motivos assim de comemoração? Está faltando? Você tem andado nos bairros, o que você mais ouve? Assim, na verdade, assim, Arujá, 167 anos de fundação, 60 anos de emancipação política. O que nós temos a comemorar é a garra do povo arujaense. Acho que o povo arujaense é um povo que gosta demais da cidade. É uma cidade boa, é uma cidade de um povo que ajuda a construir a cidade dia a dia, sabe assim? Agora, por ações do governo, não temos nada a comemorar. Não temos nada a comemorar porque, se você parar para pensar, tudo que nós tivemos nesse governo, por exemplo, que nós poderíamos ter tido, né? Foi prometido que ia se reformar as escolas. Não reformou as escolas. Foi prometido que ia ampliar o número de vagas. Não ampliou o número de vagas. Foi prometido a UTI neonatal em 90 dias de governo. Nós já estamos 2 anos e 6 meses e não tem UTI neonatal. Então, as ruas, recapeamento, as ruas estão às escuras. Hoje nós tivemos uma reunião com representantes da Electro, que é ainda a concessionária do serviço lá, e por conta de uma liminar é quem é responsável pela manutenção da iluminação pública. A cidade, quem está nos assistindo, quem é de Arujá, sabe disso. Liga para a Electro, diz que é a prefeitura, liga para a prefeitura, diz que é a Electro, e ninguém sabe para quem que liga. Os vereadores, hoje 13 vereadores se reuniram com a representante da Electro para tentar resolver o problema, porque a cidade o governo é muito passivo com a Electro, sabe? Não sei qual é a relação que tem, sendo que foi instituído a contribuição de iluminação pública por ano que vem, o orçamento de 4.600.000, eles esperam arrecadar 4.600.000 da taxa da luz, popularmente chamada, e para aplicar onde? Se a cidade está às escuras. Então eu não vejo o que comemorar, exceto a garra do povo arujaense, que ainda continua um povo trabalhador, que gosta da cidade, que se dedica à cidade, mesmo quando o governo é um desmando, mesmo quando não há governo na cidade, o povo não deixa de acreditar no município. Falando de educação, se envolveu numa polêmica lá em relação a verba que ia ser provavelmente tirada da educação para a guarda, né? Como que terminou essa história, né?
Primeiro, a história começou de forma absurda. Os pais que fazem as ações sociais nas escolas, reformam, gastam seu dia ou aplicam o seu final de semana em recuperar as escolas das crianças, dos filhos, enfim. Quando chegam na secretária, pede um telhado, uma telha, uma porta, uma janela nova. Não, aí a secretaria diz, não temos dinheiro para isso. A secretaria não está sem dinheiro, está sem recurso. E aí quando chega agora, um mês e meio atrás, o prefeito tira dinheiro pretendia tirar dinheiro da educação para comprar munição. Então, tirar dinheiro do livro, das crianças, do professor, para comprar munição, comprar armas. Armas não é para alimentar as armas, para dar funcionalidade às armas. Aí você percebe o que é opção de governo, né? O que se preocupa no governo. Para eu defendo mais livro e menos armas. Não parece que o prefeito defende assim. Por força, aí é o papel da oposição, né? Por força da minha atuação como oposição, manifestei antes mesmo do projeto chegar em pauta, o projeto foi protocolado, manifestei contrário, denunciei esse absurdo, o prefeito recuou diante da nossa denúncia e aí conseguiu achar o dinheiro em outra secretaria que não fosse atingir diretamente a educação. Então, graças à minha atuação, à atuação de oposição, é que nós conseguimos reverter esse absurdo do prefeito Zé Luiz Monteiro de querer tirar dinheiro da educação para comprar munição para a guarda. Quero dizer bem claro, eu sou favorável à estrutura para a guarda, não estamos discutindo a guarda municipal, mas a discussão é da onde vai tirar? Vai tirar da onde mais precisa, que é da educação? Então, eu acho que é um absurdo essa atitude do prefeito. Graças à nossa atuação, nós conseguimos barrar isso. Qual que é o orçamento de Arujá hoje? Cerca de 306 milhões. A maioria dos prefeitos aqui da região, não só da região do Altice, reclamam da crise, né? De falta de dinheiro para investir em obras, principalmente, né? Como que está lá a situação? Eu penso o seguinte, Arujá tem uma questão muito peculiar, assim, e isso é uma prática não só neste governo, mas o atual prefeito também fazia isso, no meu ponto de vista, é o seguinte, que é maquiar a peça orçamentária. Nós passamos 2017 sem ampliação dos serviços públicos. Nós passamos 2018 sem ampliação dos serviços públicos. Nós não tivemos melhoria no serviço público. Agora, chega agora 2019, o prefeito mandou para casa agora cerca de 16 milhões de abertura de crédito adicionais no orçamento. E boa parte, a maioria desse recurso, né, cerca de 80% desse recurso, quando você pergunta a origem desse recurso, de onde o senhor tirou 16 milhões? É do saldo do ano passado. Calma aí, como é que sobra dinheiro no lugar que faltou o serviço? Como é que o prefeito ficou segurando dinheiro, deixou o povo sofrer em 2018, deixou o povo sofrer em 2017, para chegar à véspera do ano eleitoral e dizer, agora nós vamos começar a fazer? Então, essa discussão, essa maquiagem aqui dentro do orçamento, nós temos uma arrecadação relativamente boa, só para dizer, é bom deixar claro, eu deixei isso bem, um exemplo aqui para as pessoas que nos acompanham. O pessoal comenta muito sobre Mogi das Cruzes aqui é uma cidade estruturada, seria a capital da região. O orçamento Mogi-Guararema, né? Isso, Mogi-Guararema, mas Mogi um pouco mais de fama, sim, né? Mas Guararema também, você tem razão. O orçamento per capita de Arujá é maior que de Mogi. O que se arrecada relativo ao número de habitantes, por exemplo, é maior do que Mogi das Cruzes. E nós não temos essa estrutura, ou seja, pelo jeito nós não estamos competindo com Mogi das Cruzes, é o que nos parece em relação ao serviço público. Não estou dizendo que Mogi é ou não é bom o serviço lá, isso quem tem que fazer a avaliação é o povo de Mogi, e nosso amigo Rodrigo Valverde de Mogi tem atuado bastante lá para que isso seja feito de forma correta. Mas eu entendo que o orçamento da cidade, os prefeitos reclamam muito, mas eu acho que tem de onde enxugar. Tem de onde fazer a cidade crescer. Vamos conversar com os empresários, por exemplo. É uma burocracia danada para se pagar, para se abrir uma empresa em Arujá. Nós tivemos agora, foi votado essa semana retrasada, um projeto de lei para dar nome a uma rua que não existia, e por não existir, não era uma rua oficial, e aí não tinha CEP. Não tinha CEP, sabe o que a empresa fez? Transferiu para Guarulhos. Então, assim, o recurso está indo para outro município por coisas menores, por questões pequenas, né? Então, eu acho que falta investimento, a prefeitura está preparada para poder trazer investimentos, consequentemente trazer mais recursos e aplicar no serviço público. Mas, principalmente, falta os prefeitos e atual governo parar de maquiar o orçamento e deixar o povo sofrer no ano anterior para chegar em véspera de eleição e dizer que agora vai fazer tudo. Então, se a abertura de crédito 16 milhões neste ano dizendo que sobrou do ano passado, se tivesse sobrado serviço, podemos até, mas faltou serviço. Como é que pode sobrar dinheiro numa cidade que faltou serviço?
Então, essa discussão do orçamento precisa ser debatida e ser mais clara com o povo. Eu, por exemplo, defendo que seja feito orçamento participativo, que as pessoas possam discutir os setores, seja da área industrial, da área econômica, o povo, a sociedade civil, discutir o orçamento, porque assim a gente tira das mãos do Poder Executivo esse poder total de maquiar, e infelizmente a Câmara, algumas vezes, acaba sendo conivente quando não se aponta e quando não se apura esses créditos adicionais. O orçamento participativo é das administrações do PT, né? As cidades continuam fazendo... Você sabe, tem conhecimento... Olha, por exemplo, vamos falar de uma grande... Aqui Suzano até teve já. Sinceramente, eu não tenho conhecimento, por exemplo, Guarulhos, se continua tendo AP, acredito que até tenha. Mas para você ver, quando é uma política acertada, a tendência é que dificilmente se recue com essa política, que é importante as pessoas debater, não estou querendo passar a responsabilidade de governar, de administrar, para a sociedade, sabe, geral. Mas debater os assuntos da cidade, discutir onde é que pode ser gasto o dinheiro, discutir as demandas, as prioridades. Você só consegue discutir prioridades quem está sofrendo com os problemas. Então não adianta ali você fechar 4 paredes e achar que você sabe tudo, você precisa discutir com a sociedade. Então eu acho que o orçamento participativo é um acerto muito grande nos governos do PT, tanto é verdade, eu não tenho confirmação de todos, mas boa parte de algumas prefeituras que foram governadas pelo PT mantiveram esse programa por entender que é importante a participação do povo na discussão. Outros, na discussão do orçamento, outros municípios optaram por acabar com essa marca, que é uma marca do PT mesmo, esse orçamento participativo, essa discussão com a sociedade. Queria voltar para a educação, né? Teve um projeto de terceirização de creches, é isso lá em Arujá? Isso. Você também questionou isso aí. Então, esse é o papel da oposição, né? Acho que na medida que a gente vai respondendo aquela sua primeira pergunta, né? À medida que vai se colocando qual foi a nossa atuação. A prefeitura, por meio da sua Secretaria de Educação, queria terceirizar as creches. E terceirizar, eles queriam maquiar dizendo que era um convênio. Não era convênio. A ideia da prefeitura era tirar os professores, os profissionais da educação, os funcionários das creches, do prédio público lá o prédio nosso, tirar ele, remanejar para outros locais e pegar uma entidade e colocar no... É VOS? VOS, via entidade... Uhum. O que é absurdo. Primeiro porque a creche não pode se transformar num depósito de criança. Creche é um direito da criança, o primeiro contato com a educação, é o primeiro contato com os colegas, a fazer as relações de amizade e de ensino mesmo. E você não pode imaginar que a ideia é criar um monte de creche apenas, não precisa ter qualidade. E por diversas vezes, você fazendo isso, transferindo isso, terceirizando o serviço das creches, você apenas está se preocupando com a quantidade menos com a qualidade de ensino. Então você precariza a educação. Então o que eu fiz? Denunciei no Tribunal de Contas, porque nós conversamos 2 vezes com o Ministério Público, o promotor da cidade. Eles estão com outra demanda, com o TAC da quantidade de vagas que a prefeitura deveria criar. E nós atuamos via Tribunal de Contas para denunciar, inclusive, o edital de forma errada e conseguimos inviabilizar a terceirização das creches. Eu não sou contra essa ampliação, por exemplo, por meio de alguns convênios que pudesse, por exemplo, chega num bairro, você tem uma creche com uma boa qualidade, com padrão do município, e que você pudesse conveniar, até que o município consiga ampliar o número de vagas, a criança pudesse... Numa conveniada como por exemplo, a creche Acalanto. É uma conveniada nossa e a qualidade é boa. Mas é um prédio deles, é uma relação com eles lá. Agora, não o contrário, você tirar os professores do prédio, nas creches que estão indo bem, você está mexendo com quem está dando o resultado já. As nossas creches, as mães vieram brigar porque a qualidade é boa. Então, estão fazendo no sentido inverso. Precisa criar vagas, mas para além daquilo que nós estamos fazendo. Na verdade, o prefeito e a sua secretária de Educação maquiar o processo, porque a intenção deles não era discutir o número de vagas. A discussão deles era ampliar, poder transferir os professores das creches, os profissionais das creches, para o ensino fundamental. O que o sindicato dos servidores, por meio de uma ação civil pública, conseguiu impedir também por meio de liminar. Então, eu dizendo o seguinte, vocês vão terceirizar as creches, os professores vão ficar ociosos, porque não pode fazer esse remanejamento, essa transposição dos professores da creche para o ensino fundamental. Porque quando você vai prestar um concurso, você presta concurso para aquele cargo. Para ser professor, para ser cuidador, para ser numa creche municipal. É para aquele cargo. Como é que, por meio de uma canetada, o prefeito, agora você vai trabalhar
você está vinculado ao edital para o qual você prestou o concurso. Então, essa foi uma maquiagem que o prefeito tentou fazer, mas graças à nossa atuação, nós conseguimos impedir essa terceirização das creches. O que acontece lá, um problema que tem em Arujá, que é o Parque Rodrigo Barreto, né? Regularização do bairro lá, né? Sim. Como que está essa história lá? Na verdade, assim, o Parque Rodrigo Barreto... Não, uma polêmica lá com a imobiliária, né? Sim, a Continental, por conta de conivência de governos da década de 80 e governos passados, a Continental sempre botou terror nos moradores do Parque Rodrigo Barreto e, consequentemente, na cidade. O Barreto é um bairro que tem cerca de um terço da população do Barreto está lá, naquele bairro. Barreto é maior que quase 400 municípios do estado de São Paulo. A cidade é o maior bairro? É o maior bairro, um terço da população está naquele bairro. E o que acontece é o seguinte, quando a prefeitura regularizou, quando o Poder Executivo e por meio das ações que foi assinado em 2008, o programa Cidade Legal, o município assinou o convênio com o programa Cidade Legal em 2008 ainda, para fazer a regularização fundiária. Quando o Barreto foi regularizado o loteamento. Só que daí, por conta dessa demora e, na minha opinião, uma certa conivência do poder público na época, mesmo regularizando o bairro, você ficou com problemas pontuais. Então, cada lote é um problema, a prefeitura hoje age assim, né? É um problema do morador, o que eu sou contra. Não dá pra gente imaginar que a Continental agora, para tirar um cidadão de cima do imóvel, ela age de má fé processual. A Continental, num processo, por exemplo, que eu li, e faço isso não só como vereador, mas como advogado que sou, a Continental pede indenização por ter feito naquele bairro asfalto, guia, sarjeta, enfim, iluminação pública. Ela diz ao juiz, olha, eu preciso ser indenizado quando desapropriar esse morador, porque eu fiz todas as melhorias do bairro e ela morou num lote que eu regularizei, que eu consolidei sem pagar R$1. Quando, na verdade, quem fez isso foi o poder público. E a prefeitura assistiu isso pacificamente. Eu propus na Câmara uma reunião conjunta com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Habitação, Secretário Jurídico, que nós precisamos de alguma forma intervir nesse processo, apresentar as justificativas da prefeitura, porque todo o serviço que foi feito pela prefeitura. A regularização do Parque Rodrigo Barreto passou por comprar uma área em Santa Isabel com o dinheiro nosso, do povo, o dinheiro que estava depositado em juízo, ou seja, de IPTU, estava depositado em juízo. Então não dá para a gente assistir essa briga da Continental com o morador e a prefeitura dizendo, olha, o meu papel eu fiz, eu regularizei o bairro, a matrícula geral do bairro. Agora cada lote é um problema de cada morador. Mas quando esse morador vai para a rua com criança, pai de família, com mãe, como é que vai fazer? O município não tem auxílio aluguel. O município não tem um projeto habitacional próprio. Nós vamos assistir tudo isso e dizer, não, é normal? Não é normal você ver uma família despejada, não é normal você achar que isso, problema habitacional é um problema de quem mora no imóvel, ou irregular ou regular. Problema de habitação é um problema do poder público. E quem tem que assumir, resolver isso, procurar a sua solução, é quem está à frente dele, né? Então, o Poder Executivo precisava intervir nesse processo, é o que eu defendo lá em Arujá. Certo. Bom, falta um tempo ainda para as eleições, né? Mas já tem alguns nomes em Arujá sendo cotados para disputar o pleito municipal, né, para prefeito, inclusive o seu nome, né? Aí tem algumas participações aqui do internauta, Débora Pereira, por enquanto, vou fazer a pergunta dela, porque emendando aqui na minha pergunta. Por que o senhor se considera a melhor opção para Arujá, né? E se eleito, com a primeira atitude benéfica que será feita para a população? Não, primeiro, assim, eu sou um pré-candidato, precisa deixar bem claro, tem uns prazos eleitorais para serem cumpridos, né? Eu sou um pré-candidato, eu agradecer a Débora por isso. Eu sou um pré-candidato, não vamos discutir o nosso plano de governo, como eu disse aqui, que eu defendo que o orçamento seja participativo. Sim. Então não dá para você fazer também o seu plano de governo de forma individual. Nós vamos abrir para o ano que vem, final desse ano, uma discussão nos bairros, discutindo o nosso plano de governo, construir um plano de governo viável para a cidade, mas principalmente com a participação popular, para as pessoas poderem opinar. É nisso que eu penso. A minha pré-candidatura vai no sentido de que, com todo respeito às pessoas que estão se colocando candidato e têm o direito de fazer isso, mas eu sou o único candidato que não representa o mesmo grupo político. Sou o único candidato que não representa, que está do lado oposto a esse grupo político que, na minha opinião, foi conivente lá com a Continental lá atrás, foi conivente com os desmandos de tantas outras coisas na cidade. Eu estou há 2 mandatos como vereador, fui presidente da Câmara, fui assessor parlamentar na Assembleia, como de formação sou advogado, estou em Arujá desde 1983,
né? Eu estudei escola pública, estudei na Amadeu de Anjos, estudei no Jardim Renata, passo no posto de saúde do Mirante, passo no pronto atendimento central, eu vivo a cidade, eu vivo o dia a dia da cidade. Moro lá no Mirante, me criei no Jardim Real, depois que me casei moro no Mirante, eu vivo o dia a dia da cidade. O que nós precisamos ter, não dá para a gente negar esse corte social que tem em Arujá, e nós imaginarmos, o povo, a massa, imaginar que pessoas que estão do lado oposto da gente, que pensam diferente, vai resolver os nossos problemas. Não vai. Quem vai resolver os nossos problemas são as pessoas que vivem o mesmo problema que a gente, são as pessoas que sabem da nossa realidade. E é nisso que eu aposto. Eu quero fazer esse debate para a cidade. Quero mostrar esse debate de que, olha, nós não precisamos terceirizar a resolução do nosso problema. Quem pode fazer somos nós mesmos. E a candidatura, a pré-candidatura que representa isso, é uma pré-candidatura que é construída de forma coletiva, que seja debatida. E é isso que eu quero apresentar para a cidade. Acho que como prefeito você tem diversos desafios para fazer. Na área da saúde, o principal, que se tinha uma expectativa muito grande por o prefeito CEMED que a saúde fosse uma bandeira do seu governo, e na verdade é um dos pilares, é o principal problema na cidade de Arujá, a questão da saúde pública, é um dos principais, um dos cheios, né, mas está ali no rol dos piores serviços do governo de Zé Luiz, é da saúde pública. Então eu acho que é um desafio. A minha pré-candidatura representa esse posicionamento de que, olha, nós precisamos ter uma candidatura nossa, do povo, da massa, do povo que vive a cidade no seu dia a dia, o povo que não tem a cidade apenas como meio de negócio, o povo que vive o dia a dia da cidade. É isso que eu quero representar. E quero construir um plano de governo de forma coletiva visando isso. Não é governar para alguns, mas é governar primeiro para aqueles que mais precisam, visando aqueles que mais necessitam, principalmente aqueles que dependem do dia a dia da cidade, dos serviços públicos da cidade. É para isso que a gente quer pensar uma candidatura lá na frente, mas respeitando sempre a lei eleitoral, que ainda está daqui pré-candidato, na pré-candidatura ainda, né? Está longe ainda, né, de começar a disputa mesmo, né? O Diário de Suzano fez 2 semanas atrás um levantamento aqui dos partidos políticos no Alto Tietê, incluindo Arujá. E o Partido Progressista, o PP, é o primeiro, né, em número de filiados. Em segundo lugar, na região inteira tem 122 mil filiados a partidos políticos, eleitores filiados a partidos políticos. O PT é o segundo, está em segundo lugar. Eu ia perguntar para você assim, como que está o PT em Arujá e qual a expectativa que você vê aqui do PT no Alto Tietê em relação às eleições e principalmente depois de 2016 para cá, que o partido passou aí por algumas denúncias, né? E a gente sabe que acabou sendo o vilão aí da história política aí. É importante, nós temos em Arujá, você comentou de Arujá, nós temos cerca de 450 filiados, um pessoal muito aguerrido, uma militância muito aguerrida. O PT de Arujá existe desde 82, ou seja, antes mesmo de eu nascer, o PT de Arujá já tinha o diretório, na pessoa do Elito Carlos de Jesus, o fundador do PT em Arujá. E de lá para cá nós tivemos muita renovação. Hoje nós temos quadros importantíssimos na direção do PT. Agora nós vamos passar por uma renovação em Arujá. Simone, Rodolfo, Adalberto, Odair e tantos outros. Ficar citando o nome aqui vai acabar vou acabar cometendo injustiça. Então nós estamos bem organizados, pensando nessa construção política para a cidade, uma proposta para a cidade. Precisa lembrar, há uma discussão sobre mas o PT está sendo rejeitado e tal. Todas essas demandas que nós discutimos em Arujá, nenhuma delas foi criada pelo PT. O PT nunca administrou a cidade de Arujá. Nós tivemos na cidade secretários denunciados, eles não eram do PT. Nós tivemos prefeitos respondendo por impunidade administrativa, eles nunca foram do PT. Tivemos ex-presidente da Câmara, por exemplo, presidentes, foi mais de um, sem poder sair candidato porque as suas contas não foram aprovadas, ou de alguma maneira que o Tribunal de Contas entendeu ilegal, e não puderam ser candidatos, e nenhum deles eram do PT. Então, assim, há uma discussão sobre isso, é o seguinte: o PT nunca administrou a cidade de Arujá. Então, essas demandas, essas mazelas que estão em Arujá, que tem em Arujá, esse desgoverno que tem em Arujá, não foi causado pelo PT, foi causado com gente que sempre esteve na política, sempre esteve à frente do Poder Executivo, o mesmo grupo político, e não deu a solução cabível ou possível para os problemas. Então é esse desafio que nós temos na cidade. No Alto Tietê, nós temos candidaturas importantíssimas, né? Você pega em Mogi das Cruzes, por exemplo, o Rodrigo Valverde, pré-candidato a prefeito lá,
PT está se organizado na cidade, é um vereador que vem fazendo um papel extremamente importante, junto com o Iduígues, que é o segundo vereador, digo o Rodrigo pela pré-candidatura a prefeito, está indo muito bem, não tem um debate na sociedade que o Rodrigo Valverde não esteja. Você chega em Ferraz de Vasconcelos, Aparecido, junto com o Cláudio Ramos, também o PT se organizando para lá, os dois vereadores muito combatíveis e que têm atuado bastante. Em outras cidades se organizando, o PT de Itaquá, uma cidade que sempre votou bem no PT, sempre teve no PT uma identificação muito grande, e o PT se organizando com o Fabiano, com a direção, com o pessoal que sempre discutiu, o pessoal da educação em Itaquaquecetuba também. Nós temos o Dorval, que sempre liderou com a gente. Aqui em Suzano, estive agora com o Reginaldo, acabei de tomar um café com o Reginaldo aqui do PT de Suzano. Temos companheiros importantes, o Delic, pré-candidato a prefeito aqui em Suzano. Então, nós estamos nos organizando. Eu acho que em 2016 foi um momento mais difícil para o PT. E, consequentemente, para o Brasil. O PT é um partido muito importante, o maior partido do Brasil, na massa, é o partido mais querido do Brasil, né? As pesquisas mostram isso, 25%, 24% da população tem o PT como partido preferido. Esse precisa saber. O segundo colocado vem com 12%. Então, é preciso ver que o PT apanha mais porque também é o mais preferido também. Então, mas nós estamos organizando a região como um todo. No Alto Tietê, acho que nós vamos recuperar algumas cadeiras de vereador. Temos chance em algumas prefeituras de fazer um bom debate e de ganhar prefeituras também na direção. A situação nacional, você acha que não influencia nos municípios? Não, influencia muito, como influenciou em 2016. A queda que deu o PT em 2016, lógico, foi uma questão nacional. Mas é também por isso que o PT vai recuperar, que o povo está enxergando agora o que foi feito, né? A partir do que nós ganhamos a partir da eleição da Dilma, em 2014, que a oposição não reconheceu, e não só não reconheceu, não é que fez oposição, não reconheceu o governo, é diferente. Né? Você não fazer oposição é uma legitimidade. Agora, você não reconhecer o governo e sabotar o governo, sabotar o país, de 2014 para cá, vamos dizer bem claro, não tive mais governo no país. E não foi por falta de ter gente eleita, que a Dilma foi eleita democraticamente, mas a partir daí botaram o país a serviço de um grande grupo político ou de setores da sociedade brasileira que quiseram ganhar no tapetão, perderam na eleição, perderam no voto e quiseram ganhar no tapetão, daí inviabilizar a cidade, o país, e de lá para cá, qual foi a consequência? O que o Brasil ganhou com o impeachment da Dilma? O que nós ganhamos de lá para cá? Os números mostram que nada. Ganhamos, na verdade, foi uma instabilidade total, uma instabilidade nas instituições, né? Um problema que nós temos no reconhecimento com o STF, na Câmara, no Poder Executivo no geral. Nós temos hoje, estamos vivenciando aí, a partir das mensagens divulgadas pelo Intercept, a relação promíscua de um juiz com os procuradores a fim de conseguir um objetivo que era de condenação, sem levar em consideração provas, não apenas para ter um objetivo político. Isso é para mim deixar claro. Então, deixar claro que esse movimento foi um movimento com fins políticos e não com fins de querer combater a corrupção. Não era essa a função principal. A função principal era, sim, disputar a eleição por meio do judiciário. E essa está ficando claro a cada dia, essa discussão. Então, quando você fala que influenciou em 2016 e vai influenciar em 2020. Mas dessa forma diferente. O povo está vendo que quando tiraram a Dilma e quando fizeram esse golpe todo e construíram toda essa narrativa para criminalizar o PT como um todo e colocar o PT nas cordas, o que o Brasil ganhou com isso? O que o povo está sentindo? E como nós estamos passando por desemprego, passando por diversos problemas, o presidente da República está preocupado com tomada de 3 pinos, está preocupado com a cor do vestimento das pessoas. Ninguém está discutindo o Brasil a fundo, ninguém discute os problemas do Brasil. E quem faz isso e quem sempre fez isso foi o PT. Então eu acho que isso vai influenciar 2020 e é por isso que vai influenciar positivamente na eleição do PT no Alto Tietê. Vereador, está encerrando aqui a nossa entrevista, queria agradecer, obrigado pela presença, espero que volte aí novamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente encerrar a nossa entrevista. Bom, primeiro agradecer você, Edgar, a todos do DS, Diário de Suzano,
Agradecer a participação de quem esteve aqui conosco, que tem nos acompanhado. Agradecer o pessoal que está conosco, a militância do PT. Agradecer as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. E dizer que estou sempre à disposição. Acho que em Arujá nós temos um debate muito importante para fazer na cidade. Um debate que é preciso levar em consideração quem tem relação com a cidade, levar em consideração quem conhece o dia a dia da cidade, que vive a cidade, e é por isso que acho que esse canal de diálogo aqui, acho que é importante o trabalho que vocês fazem, de poder abrir, a gente falar não só da nossa cidade, no Alto Tietê como um todo, porque cada vez mais com a participação popular, com a opinião do povo, discutindo, olhando o olho do povo, é que a gente vai conseguir resolver nossos problemas. Eu espero estar aqui a hora que vocês, toda vez que me convidarem, estarei aqui, pode ter certeza. Tá certo. Muito obrigado. Teve bastante manifestação aqui do internauta, tem algumas perguntas, depois a gente passa para você. Vou acompanhar e responderei, inclusive, no canal do DS. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até o próximo programa.